Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar da ovelha. Por que o Senhor Jesus Cristo nos compara a ovelhas? Se inscreva nesse canal, dê o seu like, comente, acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube informe a você. Fique aí que daqui a pouco a gente volta. Amém. Pegue a sua Bíblia, abre no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Preste bem atenção. Eu enumerei alguns pontos sobre a ovelha, porque nós, cristãos, somos comparados a ovelhas. Você sabia que a ovelha ela é míope? É verdade. A ovelha ela não enxerga direito. Ela não tem uma visão muito ampla, né? Ao contrário da águia. A águia ela pode estar a 7.000 metros de altura, que ela enxerga tudo que está no chão. Um animal pequeno, ela dá um rasante, vai lá e panha. A ovelha, pelo contrário, passou de 3 metros e ela já não enxerga direito. Então a ovelha, ela depende do pastor para ser guiada. É por isso que o Senhor Jesus nos compara a ovelhas, né? Nós dependemos do pastor para nos guiar no caminho. A ovelha que não enxerga direito, ela pode cair num buraco, ela pode cair num precipício, né? Então, quando a ovelha ela segue o pastor, o bom pastor, ela jamais cai numa cilada. A ovelha, ela tem um probleminha, ela não sabe se defender. A ovelha, ela é um dos animais que não sabe se defender. A ovelha, ela não é um animal de natureza agressiva. Existem ovelhas agressivas, mas é muito raro, eu vou falar aqui. Então, ela, por natureza, é um animal que não sabe se defender. Ela, por natureza, é um animal que ela depende do pastor para defender, para defendê-la, né? Ela sozinha ela não sabe se defender. Então, a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Ela precisa do pastor. Sem a ajuda do pastor, ela cai num buraco. Ela cai nas astutas ciladas, né, do inimigo, do adversário. Ela não sabe se defender. Então é o pastor, o bom pastor, ele defende a sua ovelha. Você sabia também que quando chegam ovelhas novas num aprisco, num curral, onde já estavam algumas ovelhas antigas, sabe o que as antigas fazem? Elas se juntam em torno dessas ovelhas novas para passar uma o cheiro para outra, né? Para ela poder ser identificada daquele aprisco, daquele curral, né? Elas se juntam para agregar a outra ovelha. É isso que nós temos que fazer na vida. Tudo isso é uma alusão do que nós, ovelhas de Cristo, temos que fazer. Temos que ser dependente espiritualmente, né, do nosso sumo pastor que é Cristo, respeitar o nosso pastor aqui na terra, não é verdade? O homem ele não consegue enxergar o mundo espiritual se o Espírito Santo de Deus não revelar. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus abrir os nossos olhos espirituais, né? Nós não sabemos nos defender sozinhos. Você não se defende sozinho contra as astutas ciladas do diabo. É Deus que nos revela, é Deus que nos avisa, porque senão já era, a gente cai num buraco. O homem é cego espiritualmente. E quando chegam pessoas novas, nós temos que fazer com que essas pessoas se sintam bem dentro da igreja,
na nossa casa, no trabalho, né? Nós temos que ser bondosos, nós temos que agregar essas pessoas. E é isso que a ovelha faz. Existem ovelhas que se rebelam. Existem ovelhas que é raro, é muito raro, mas existem ovelhas que desobedecem ao pastor. E essas ovelhas são repreendidas. Essas ovelhas apanham, né? O pastor tem um trabalho com essa ovelha. Essa ovelha dá tanto trabalho para o pastor que o pastor tem que repreender. E às vezes o pastor tem que bater, né? Tem que rodar lá aquela funda que Davi derrubou o gigante lá com a funda. Aquela funda é um instrumento de pastor. Né? Aqueles pastores lá de Israel, eles usam a funda para poder repreender uma ovelha que quer se desviar. A ovelha o bando está indo para a direita, ela quer ir para a esquerda. Ela quer se mandar sozinha. E às vezes as pessoas passam prova porque não querem entrar no querer do Senhor. Então, muitas provas o homem pega com as suas próprias mãos. Existem ovelhas rebeldes, mas essas rebeldes, elas são repreendidas pelo pastor. Outro mistério da comparação entre o cristão e a ovelha é que quando tem ovelha doente, ou quando é um ataque do inimigo, quando tem lobo ou raposa querendo atacar as ovelhas, as mais frágeis ficam no meio. As mais fortes ficam ao redor para defender as mais frágeis. Olha só que coisa interessante, né? As ovelhas, elas deixam as mais frágeis no meio, os filhotes, né? E as mais fortes, elas ficam ao redor para defender do ataque do inimigo aquelas que são mais frágeis ou as mais velhas, as doentes, os filhotes. É interessante isso. Então nós, quando a gente percebe, né, que a ovelha mais fraca no nosso meio, né, aquelas menos experientes, não é a Bíblia que diz que nós temos que suportar os fracos na fé? Então é uma alusão às ovelhas, porque elas suportam as mais fracas. Elas defendem as mais fracas. E é o que nós temos que fazer. Você sabia que as ovelhas, elas não brigam por comida, diferente do bode? O bode, você bota comida, ele bate nos outros para não comer, que ele quer comer sozinho. Então, quando ele se satisfaz, aí ele sai e deixa os outros comer. As ovelhas são diferentes. As ovelhas, elas dividem a comida. Coisa interessante. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que dividir o que a gente tem. Nós não podemos ser egoístas. É uma coisa preciosa aos olhos do Senhor quando você divide aquilo que você tem. O engraçado é que na Santa Ceia, o Senhor nunca deu um pão na mão de cada um. O Senhor pegou um pão e dividiu um pedaço para cada um. Não que não tinha um pão para cada um, mas o Senhor deu um exemplo. A Bíblia manda você dividir o que você tem, compartilhar. Isso as ovelhas fazem e fazem muito bem. Você sabia que a ovelha, ela tem mau cheiro? A ovelha, ela fede demais. Porque ela tem a lã, então ela sua e aquele cheiro vai para a lã e fica um cheiro muito forte. Então o pastor, ele tem que lavar a ovelha se ele quiser vender, se ele quiser vender a lã da ovelha, né? Porque tem pastores que negocia a lã, né, da ovelha. Isso é muito justo. Quem cria a ovelha, ele pode se alimentar da carne da ovelha, ele pode vender a lã da ovelha, desde que ele seja um pastor que cuide da ovelha. Então, para a lã ficar branquinha, ele tem que lavar.
para a lã ficar cheirando bem, ele tem que dar um banho na ovelha. Você sabia que antes de sacrificar a ovelha lá no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eles lavavam a ovelha, porque Deus não aceita qualquer coisa. Interessante que Jesus falou que a palavra de Deus nos lava. A palavra de Deus, um dos elementos que a palavra de Deus é comparado é a água. Ela faz a lavagem, né, dos nossos pecados. O batismo também significa lavando os nossos pecados, sepultamento. O batismo é um sepultamento. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o mistério do batismo. É muito mais do que a gente imagina. O batismo tem coisas profundas para ser falado. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ver um outro vídeo que eu fiz falando sobre a obrigação do pastor, o dever do pastor. Vai ficar bem aqui em cima. Então, as ovelhas, elas são míope, elas de vez em quando se rebelam contra o pastor, mas aquela que se rebela, como diz na gíria, toma na cabeça, né? Ela é repreendida. A ovelha, ela fede muito, a ovelha não sabe se defender. E tem uma curiosidade da ovelha, que ela reconhece a voz do pastor. A ovelha, ela pode estar de longe, mas ela reconhece quando o pastor dela o chama. Quando o pastor dela grita ou dá um sinal, ela sabe reconhecer a voz do pastor. Incrível isso. Pode ter 10 pastores chamando, mas ela vai na direção daquela a qual ela reconhece a voz. Então Jesus fala que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E dela ele é conhecido. Interessante, né? As ovelhas, elas são um dos animais mais inteligentes que existe. A ovelha, quando ela está doente, ela sabe o que ela tem que comer para ser curada. Ela reconhece a voz do seu pastor. Ela reconhece o seu aprisco. Se ela estiver num aprisco diferente, ela sabe que aquele lugar não é dela. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que reconhecer quando está num lugar onde não está o Espírito Santo de Deus. Quando você está no mundão, você tem que reconhecer que aquele não é o seu lugar. Você sabia que as pessoas confundem o carneiro, a ovelha, né, e o cordeiro. O carneiro é o macho. A ovelha é a fêmea. E o cordeiro é o filhote da ovelha. O cordeiro era sacrificado no templo de Jerusalém, era o filhote, que era mais inocente, que é o símbolo da inocência. Tem essa distinção. Mas, quando foi traduzido para o português, né, a Bíblia do latim para o português, traduzida por João Ferreira de Almeida, ele colocou tudo como ovelha, né? Mas o macho é o carneiro, o filhote é o cordeiro, a ovelha é a fêmea. Mas ficou tudo como se fosse ovelha. Então, a ovelha é um animal muito parecido com os servos de Deus. É míope, não sabe se defender, reconhece a voz do seu pastor, se junta com as outras para as outras ficarem com tudo com o mesmo cheiro, deixa as mais frágeis no meio para defender, né? Ela tem um odor horrível. Se a palavra de Deus não limpar o homem fede, o pecado fede. Não briga por comida, o Senhor mandou a gente dividir o que tem, né? A ovelha rebelde, ela é repreendida pelo pastor e é um dos poucos animais a qual o Senhor Jesus nos compara. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, me ajuda nesse trabalho para que a gente possa melhorar cada vez mais o som, a imagem, o cenário, melhorar, saber que esse trabalho está sendo importante para alguém, tá bom?
Acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisar você. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor possa te prosperar. E o Senhor está chegando. Fique na paz.